Bom dia, meus queridos. Eu desejo que a santa paz do Senhor te visite aí agora, a você e a toda a sua família, e que a poderosa mão do Senhor esteja estendida para guardar você e a sua casa. Amém? Hoje a leitura da palavra está lá no livro de Salmos, Salmo de número 37. O título desse salmo é: A prosperidade dos pecadores acaba e somente os justos serão felizes. Amém. Glória a Deus. Leiamos a palavra do Senhor nesta manhã. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e intensaram o arco para derribarem o pobre e necessitado e para matarem os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém o justo. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão, e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração. Os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não é. Procurei-o, mas não o se pode encontrar. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz.
Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Amém. Glória a Deus por esta palavra tão poderosa. Uma palavra que fortalece, que nos traz ânimo e que nos revela que nós não devemos nos preocupar com aqueles que estão conquistando muitas coisas, porque quando algo é conquistado sem a ajuda de Deus, sem a permissão de Deus, não terá permanência, mas passará rápido e se destruirá por si próprio. Mas como diz a palavra do Senhor, né? Aqui ainda no Salmo 37, versículo 3, 4 e 5, o salmista diz: confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Meus queridos, esse salmo mostra a realidade da vida daqueles que andam distante de Deus e também a permanência daqueles que permanecem no Senhor. Porque quando nós olhamos para o mundo e nós vemos pessoas que andam tão distante de Deus e elas florescem como árvore tão rápido, né? Mas a palavra do Senhor nos diz aqui que não terá permanência, mas secará, murchará, se acabará, não será mais encontrado quando for buscado. Mas o justo que permanece na presença de Deus, que descansa no Senhor, espera nele, vai prosperar, vai ter sustentação, vai ter permanência, vai receber o cuidado de Deus e ainda verá o fim dos ímpios. Então que eu e você possa descansar no Senhor, que eu e você possa entregar o nosso caminho ao Senhor todos os dias, porque Ele não falha, Ele tem cuidado de mim e de você. Versículo de número 2: porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. O salmista está falando do ímpio, das pessoas que estão no mundo, que maquinam coisas ruins para conquistar e ter as coisas, que são cheias de ouro, são cheias de bens materiais, mas não terão permanência. O seu fim será a destruição. No versículo 16, o salmista Davi diz: vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Olha que coisa linda. Às vezes você olha para você e diz: poxa, eu não tenho nada, eu não tenho carro, eu não tenho casa própria, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E agora? Tantas pessoas que estão no mundo que não faz a tua vontade, os questionamentos, né? Para com Deus, que não faz a tua vontade, Deus, e tem tantas coisas. Mas hoje o salmista Davi, ele traz uma palavra de esperança, uma palavra, sabe de quê? De firmeza, de que você está indo no caminho certo. Porque ele diz: vale mais o pouco que tem o justo do que as muitas riquezas dos ímpios. Ele está dizendo: é melhor ter pouco e ter Deus do que ter muito e não ter a companhia do Criador, e não ter o zelo de Deus, o cuidado que Deus tem conosco, o livramento, e o mais importante é a garantia de que nós entraremos no céu por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Então, que você possa meditar nesta palavra nesta manhã, que você ouça a leitura deste salmo, que você medite em cada versículo que foi lido. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer por esta rica palavra, pela meditação da tua palavra nesta manhã, por mais uma manhã, pelo nosso levantar, pelo nosso respirar, pela nossa saúde, porque a nossa família está bem, porque o Senhor está cuidando de nós. Muito obrigada, Deus, por Senhor trabalhar no teu tempo, pela tua vontade de ser boa, perfeita e agradável, mesmo que muitas das vezes nós não conseguimos entendê-la, mas ela sempre se cumpre nas nossas vidas, e quando se cumpre, Deus, é coisa maravilhosíssima aos nossos olhos. Fica conosco, permanece em nós, abençoa essa pessoa que vai ouvir essa mensagem, abençoa os inscritos, abençoa meus irmãos e as minhas irmãs em Cristo Jesus. Fica conosco, permanece em nós, porque sem o Senhor nada somos, nada podemos fazer, Pai. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém.
e graças a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. Tenham um ótimo dia na presença do Senhor Jesus. Se inscreva, compartilhe, curta e ative o sininho da notificação. Amém? A paz do Senhor.